Então, por quê? A mulher pergunta e o Duque responde que quer saber mais sobre o que aconteceu no palácio naquela noite. Penélope continua confusa e então o homem faz outra pergunta. Me diga, o que diabos aconteceu entre o príncipe herdeiro e você? Penélope então lembra dos acontecimentos e meio nervosa começa a falar. Bom, eu saí para tomar um pouco de ar fresco. Porém peguei o caminho errado e esbarrei com o príncipe herdeiro. Mas naquele momento ele parecia estar de péssimo humor. Com isso o Duque pergunta. Então, você está me dizendo que o príncipe herdeiro cortou o seu pescoço só porque estava de mau humor? A mulher nega e diz que não é isso. Como que não é isso? O Duque esbraveja irritado. Então o que é que aconteceu com o seu pescoço? Te ameaçaram mesmo sendo parte da nobreza, e com uma espada. A prota então diz que foi ela quem irritou o príncipe em primeiro lugar, o que não é verdade. Ele que é maluco? Voltando à história. Você o irritou tanto? O homem pergunta e a mulher diz que infelizmente sim. Bom trabalho, o Duque diz olhando para o lado e deixando a prota completamente confusa. Podemos processar o príncipe herdeiro pelo dano que ele te causou e pedir um favor como pagamento. Você se tornou um membro importante para a família Eckhart. Penélope. O homem falou deixando a mulher ainda sem entender. Devemos nos encarregar de colocar ele em seu lugar ao menos uma ou duas vezes. Ele se tornou muito orgulhoso depois de receber o título de herói da guerra. O Duque falou e nervosa Penélope disse que alguém podia escutá-lo pensando em como isso era um insulto à realeza. Porém o homem não se importou e continuou a falar. Você tem que entender, Penélope. A família Eckhart não está do lado de ninguém, somos neutros. Sim, claro, a prota respondeu enquanto pensava que não tinha ideia desse fato. O homem mais velho então começa a explicar que ainda que esse seja o caso, é difícil resistir a qualquer coisa sem aliados, desde a morte da imperatriz. O apoio ao príncipe herdeiro vem diminuindo, e por sua vez, a rainha, que é mãe do segundo príncipe, tomou o controle do palácio devido à ausência do príncipe herdeiro por conta da guerra. Quem será o próximo imperador? O Duque faz uma pergunta retórica e diz que isso ainda não foi decidido. A protagonista então pensa que não sabia que Calisto tinha um cenário tão complicado. Ela não soube no modo normal porque estava ocupada conquistando objetivos, e agora entende porque o homem tinha motivos para agir como um assassino insano no banquete. Com uma situação caótica como essa é difícil permanecermos neutros, mas você se manteve tranquila e agiu muito bem no momento. O Duque falou e então pigarreou olhando de lado. Te recompensarei por isso. Tem algo que deseja? Uma recompensa. Penélope pergunta confusa enquanto pensa se realmente não vai ser castigada pelo homem. O Duque então pergunta se a mulher quer que ele chame os joalheiros, ou se ela quer trocar todos os vestidos por novos. Penélope comicamente pensa que isso é demais e exagerado. A expressão dela muda e ela então diz que pensará sobre isso um pouco mais e lhe dirá o que deseja. O cenário muda. Penélope está caminhando de volta para o seu quarto, enquanto uma mensagem do sistema mostra que ela conseguiu melhorar a sua reputação com o Duque ganhando 5 pontos. E como ela tinha 0 agora, o total de reputação com o homem é exatamente 5 pontos. Ser machucada pelo príncipe herdeiro foi algo tão impressionante. Nem fiz nada. Ela pensa se perguntando e continua a refletir. Bom, seja favorabilidade, charme ou reputação, subir positivamente é o que importa. Senhorita, está de volta. Emily fala e Penélope diz que sim. A empregada então dá um lenço à sua mestra e diz que ela estava com isso no pescoço no dia que desmaiou. O jovem mestre disse para jogá-lo fora, mas ela guardou para entregar a Penélope. Isso é. A prota diz reconhecendo que foi o lenço que o Berdandi deu a ela naquele dia. A mesma tinha se esquecido. Obrigada, Emily. A protagonista diz e surpresa a empregada diz, ah, claro. Penélope então pergunta se aconteceu algo notando o comportamento da criada que diz que não é nada claramente envergonhada e feliz com o agradecimento. Nem parece que furava a prota com uma agulha há uns dias atrás. Que garota mais estranha. Penélope pensou enquanto segurava e encarava o lenço.
A prota então começou a refletir achando que deveria dar algo em agradecimento ao Visconde Verdandi. Afinal, ela também queria encontrá-lo novamente, já que ele é um dos alvos. Penélope então pede que Emily diga ao mordomo para chamar o joalheiro à mansão amanhã. O joalheiro. A empregada se pergunta e então pergunta se a senhorita irá comprar novos acessórios para o festival que se aproxima. Festival. Penélope pergunta confusa e então Emily explica que o festival para celebrar a fundação do Império será na próxima semana. Também irão celebrar os grandes feitos do príncipe herdeiro na guerra. A empregada diz e então Penélope fala para ela não mencionar o príncipe herdeiro de novo. Vai e busque o mordomo. A prota diz e Emily obedece dizendo que logo estará de volta. Penélope então pensa que na próxima semana terá um festival. No jogo os eventos de captura são consecutivamente desbloqueados. A mulher então abre a gaveta da cômoda e volta a pensar em como conheceu o Derek e o Reynold pela primeira vez na mansão. Depois conheceu o príncipe herdeiro e o Winter Verdandi no palácio. O único que falta agora é o cavaleiro Iclis. A mulher então tenta pensar no que Penélope fez no festival. Ela estava tão ocupada superando o episódio do Juntos no dia do festival com o Derek e o Reynold. A prota fica chateada por não conseguir lembrar de nada mais além de estar ocupada morrendo lá. Ela nunca conheceu Iclis jogando como a Penélope no modo difícil. E mais, segundo a ordem cronológica dos eventos, é o Duque Eckhart quem o traz para a mansão depois de comprá-lo. Mas definitivamente isso foi durante o festival. Esses são os pensamentos de Penélope. A mulher então diz, tenho que achá-lo antes que o Duque o faça. Ela então pensa, durante meu encontro com Calisto me decidi. Tenho que terminar uma rota o mais rápido possível e sair desse maldito lugar. Não posso morrer apenas tentando. E para conseguir isso tenho que eleger a rota mais simples e aumentar a minha favorabilidade. Penélope então diz, Iclis, eu escolho você.